Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Eu sou o professor Altair e na aula de hoje nós vamos dar sequência ao estudo do ICMS, já que nós estamos estudando os impostos em espécie, mais especificamente os impostos estaduais. E nós já estudamos na nossa primeira aula de ICMS, nós já vimos a parte introdutória da matéria e nós já analisamos o aspecto material, qual é o fato gerador. E lá nós vimos que o fato gerador é circulação de mercadoria, serviço de transporte interestadual, serviço de transporte intermunicipal e comunicação. É claro que comunicação na questão onerosa. Na aula de hoje nós vamos analisar os outros aspectos. Tá? Aqui é mais simples, porque aqui vai depender da sua leitura da Lei Complementar 87. Então, por exemplo, aspecto temporal. Quando ocorre? Artigo 12 da lei determina. E por que é importante ler a lei lá? Porque a legislação, a Lei Complementar 87, ela pega, por exemplo, principalmente circulação de mercadoria e vai lá e coloca várias situações de circulação de mercadoria. Situações diferentes. E cada uma delas vai ocorrer num momento específico, sendo o mesmo fato gerador, circulação. Então é interessante nós analisarmos, você dá uma lida lá, porque nós não temos aqui o tempo hábil para ler o artigo inteiro. Tá? E a leitura, a questão de leitura e assimilação do que está lá no artigo. O mesmo ocorre com o aspecto espacial. No que tange ser o território dos estados e do Distrito Federal, há algumas diferenças, como nós vimos lá no nosso primeiro encontro sobre ICMS, sobre a questão da energia. Energia e petróleo e seus derivados. Tá? Então também o artigo 11 da Lei Complementar, ele vai determinar quando ocorre essa circulação de mercadoria. Então é importante nós irmos lá na Lei Complementar, lermos lá 1, 2, 3, 4, 5 vezes, para nós termos o quê? A ideia de quando ocorre e onde ocorre o ICMS, principalmente no que tange a circulação de mercadoria, que é onde a legislação complementar ela vai mostrar várias situações de circulação de mercadoria, ok? E o aspecto pessoal, quem é o sujeito ativo? Estado ou Distrito Federal, com base no aspecto espacial sempre. Qual estado? Onde circulou a mercadoria? Em regra sim, mas nós vamos ver lá a situação. Ou no Distrito Federal. E o sujeito passivo, o contribuinte? O contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize com habitualidade o fato gerador do ICMS. Qual o fato gerador? Circulação de mercadoria, transporte de interestadual, transporte intermunicipal e de comunicação onerosa. Ok? E o aspecto quantitativo? Qual é a base de cálculo? O artigo 13 da Lei Complementar, seguindo o que determina o artigo 12 e 11, vai determinar lá. Então, mas é fácil. Só que como aqui nós temos várias situações, o artigo 13 também traz para a base de cálculo várias situações. Só que, vamos tentar resumir. Circulação de mercadoria. Qual seria a base de cálculo? O valor do negócio. O valor do negócio. Aquele valor, o preço daquela mercadoria, da circulação, vai ser a base para o cálculo desse tributo. Ok? Só que lá vai se determinar quais situações de circulação. Na questão do transporte, intermunicipal e interestadual, o valor do transporte. Telecomunicações, o valor pago pela comunicação onerosa. Então, em regra, é esse, mas é bom dar uma lidinha lá no artigo 13 da Lei Complementar 87. E por fim nós temos as alíquotas, que é o percentual que sobre a base de cálculo vai se chegar ao valor do tributo a ser pago. Essas alíquotas, como eu falei já na aula passada sobre ICMS, nós temos várias alíquotas. É claro que nós temos uma alíquota que seria uma alíquota mais utilizada para a circulação de mercadoria e também vai variar de estado para estado. Nós temos estados que a alíquota é 7, outros estados a alíquota é 17. Já a comunicação e transporte também tem uma alíquota específica. Por exemplo, em alguns estados o serviço de telecomunicação é 35% alíquota. Energia elétrica, também, que é uma mercadoria, só que tem uma alíquota própria. Em alguns estados é 25%. Então nós temos alíquotas diferenciadas em razão do tipo de base, do tipo de fato gerador, circulação de mercadoria ou serviço, mas mesmo na circulação, determinado serviço pode ter uma alíquota específica. Ok?
ok? Então isso que nós tínhamos para falar sobre ICMS, e na próxima aula nós vamos dar aí continuidade no estudo dos impostos estaduais e distritais, né, estudando o imposto sobre propriedade de veículo automotor e IPVA. Então até lá, em Aprenda Direito, a OAB mais perto de você.